A paz do Senhor. Estou aqui, meus irmãos, sem poder sair por causa dessa coisa que aconteceu. Mas breve eu vou sair para ver meus irmãos, tá entendendo? Breve eu estou na minha igreja, comunhando com meus irmãos. E a paz do Senhor. Entrega teu caminho, Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus cantando, tendo assim um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus cantando, tendo assim um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus cantando, sendo assim um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. A paz do Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então é isso, nesse tempo de pandemia, a gente fica triste, fica ansioso, mas a gente tem que esperar só no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Pai. O Senhor que é o dono de tudo, o Senhor que é dono do céu e da terra, Pai. O Senhor que é todo poderoso, Senhor Deus. Continua conosco, Pai. Continua nos abençoando, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado pela chuva que está caindo, Senhor Deus. Continua conosco, nos abençoa. E peço também, ó Pai, cuida da sua humanidade, Senhor Deus. Não deixe sua humanidade perecer, Senhor Deus. Assim como o Senhor tirou o povo do cativeiro, Senhor Deus, o Senhor pode também passar a mão sobre essa doença e sarar a sua humanidade. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, em nosso nome, e transforme a alegria.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Na última quinta-feira, nós estudamos um pouco sobre o versículo 9 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que fala: amai-vos sem hipocrisia, amai-vos sem fingimento. Essa história. Então nós falamos sobre isso e dissemos que há termos no Novo Testamento, que identificam na língua grega, no caso, que identificam a palavra amor. Citamos três. Um dos três não se encontra em o Novo Testamento, e sim somente nos escritos do Antigo Testamento. Mas eu queria hoje continuar um pouco nesse versículo, na parte final: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, numa das versões. Noutra versão, a King James, atualizada em português, na língua portuguesa, diz: o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Odiar o mal, ou deixar o mal, abandonar o mal, aborrecer o mal, seja qual for a versão que nós estamos lendo, mas creio eu que significa o seguinte: quem é de Cristo, pertence a Cristo, não tem que estar apegado às coisas que são da velha vida. Não tem que andar conforme andava até então. Porque, como diz a palavra de Deus, nós andamos em novidade de vida. Novidade de vida. Apegai-vos ao bem. Nós estamos no caminho do bem, não mais no caminho anterior, que conduzia direto para o inferno. Hoje nós estamos em outro caminho, o caminho do bem. Então, se nós estamos em Cristo, se você se diz cristão, não tem que andar conforme o mundo. Nós estamos no mundo. Enquanto estamos aqui, estamos no mundo. Mas nós não temos que andar nos ditames do mundo, naquilo que o mundo estabelece. A nossa conduta é outra. A nossa conduta é novidade de vida, na vida nova em Cristo. Se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse é o sentido também desse versículo 9 do capítulo 12 da carta aos Romanos. Eu queria trazer então hoje passagens bíblicas paralelas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que dão conta dessa verdade que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 9. A primeira delas é outra palavra de Paulo, em 1 Timóteo 5, aliás, 1, versículo 5, diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Faz referência mais à primeira parte do versículo do que à segunda. Mas o Salmo 34, 14 diz: aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue a paz. Segue-a. Procura a paz e segue-a. Salmo 34, 14. O profeta Amós, no capítulo 5, versículo 15, entra também bem firme nessa questão. Diz: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade dos demais. Firme e forte a palavra do profeta Amós. Aborrecei o mal e amai o bem. Quem está em Cristo não tem que amar as coisas da velha vida. Nós vivemos no mundo, como já disse há pouco, mas não somos mais do mundo. Estamos nele, mas não seguimos as regras do mundo. Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 22, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade, o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Outra vez, a ênfase à primeira parte do versículo. Voltamos ao Salmo, Salmo 97, versículo 10. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal.
Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. E ainda continuando no Salmo 101, versículo 3, diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me apegará. Vale a pena repetir esse versículo, não vale? Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Voltando a Paulo, em 2 Coríntios agora, capítulo 6, versículo 6, diz: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Salmo 36, 4. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. Quantos que dizem seguir o caminho de Cristo estão nessa situação? Não conseguiram se desvencilhar das tramas do maligno, no qual viviam antes de conhecer Cristo. É preciso romper, é preciso desfazer-se dessa situação. Põe-se em caminho que não é bom. Eu diria, permanece no caminho que não é bom. É preciso sair desse caminho. Não aborrece o mal, ou seja, gosta ainda da vida anterior. Ainda tem prazer naquilo que fazia antes de se tornar um seguidor de Cristo. Salmo 45, versículo 7 diz: tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria mais do que os teus companheiros. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria mais do que os teus companheiros. No Salmo 55, versículo 21, nos é dito: a sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no coração uma verdadeira guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram cortantes, quais espadas afiadas. No Salmo 119, versículo 104, diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Quer ouvir de novo? Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço, deixo, odeio, abandono todo falso caminho. E ainda Salmo 119, 163. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Que belo propósito do salmista. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. O escritor dos Provérbios, no capítulo 8 de Provérbios, versículo 13, diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa, eu a aborreço. Maravilha. Provérbios 26, 5, cuide daqueles que chegam à nossa presença e que vêm com convites que não são convites que levam para o bem. Ele diz assim: quando te suplicar com a sua voz, não confies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Cuidado com quem te convida para sei lá o quê. É preciso conferir aonde leva esse caminho que está sendo proposto. É preciso conferir. Ezequiel 33, 31 diz assim: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Que triste. A realidade do povo de Israel no tempo do profeta Ezequiel. Às vezes olhamos ao nosso redor e parece que não mudou muita coisa. Continua havendo pessoas que se comportam dessa mesma maneira. Veja bem o que ele diz: e eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti
como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue na sua avareza. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós encontramos Judas, o traidor, que vem num gesto muito amável, mas que já tinha feito todo o trabalho de traição. Diz assim o texto: e logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. Rabi significa mestre. Então ele demonstra pelas palavras todo o apreço, toda a dedicação que ele tem para com o Senhor. Eu te saúdo, Rabi, e beija o mestre. Atitude do hipócrita Judas, traidor. E ainda em João 12, versículo 6, temos outro episódio que envolve Judas. Ele disse naquela ocasião do perfume valoroso que foi derramado, ele disse: puxa, que coisa, para que desperdiçar tanta coisa assim? Esse perfume poderia ter sido vendido por 300 dinheiros. 300 dinheiros seria 300 denários. Seria 300 vezes a diária de um trabalhador braçal. Então, nós temos aí o valor mais ou menos estipulado, nós sabemos quanto custa hoje a diária de um pedreiro, de um eletricista, de alguma coisa profissional dessa área. 300 denários. Poderia ter sido vendido por 300 denários e o valor poderia ter sido distribuído entre os pobres. Aí, João 12,6 traz esse registro. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Tinha a bolsa, quer dizer, ele era o tesoureiro do grupo. Ele cuidava das finanças do Colégio Apostólico de Jesus. E o registro de João é esse. Ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Em Atos 11, 23, nós vemos a alegria de Barnabé ao chegar em Antioquia, para onde ele havia sido enviado. Diz assim: o qual, referindo-se a Barnabé, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, não se apegando ao mal, mas aborrecendo o mal e apegando-se ao bem. Eu quero deixar ainda 4 dicas, 4 orientações do apóstolo Paulo nesse sentido. A primeira, em 2 Coríntios 8, versículo 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso coração. E 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E 1 Tessalonicenses 5,15, ele disse: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E ainda 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo e retende o que é bom. Apegai-vos ao bem, aborrecei o mal. Também 2 orientações do autor da carta aos Hebreus. Capítulo 1, versículo 9 diz: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Ele está citando o versículo de Salmos que nós já lemos ainda há pouco. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E concluo citando Pedro, Tiago e João, nessa ordem: Pedro, Tiago e João. Pedro, 2 oportunidades, depois Tiago, depois João. 1 Pedro 3, 10 e 11 diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 1 Pedro 4, 8.
Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Tiago 2, 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem necessitando de roupa ou de alimento de cada dia, e tu lhe disseres, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, porém não lhe deres nada, de que adianta isso? 1 de João 3, 18 a 20, só um extrato desse texto. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Esses são os textos que eu queria apresentar hoje, paralelamente ao texto de Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, odiai o mal, aborrecei, deixai, abandonai o mal e apegai-vos ao bem. Que o Senhor nos capacite a entender com toda a clareza e toda a extensão dessa palavra que é dele para as nossas vidas. Nós oramos nesse momento. Pai Santo, mais uma vez obrigado pelo teu grande amor para conosco. Sê tu, pois, ó Deus, aquele que conforta, que vasculha o nosso coração e que faz com que aquilo que precisa ser alterado e mudado, mude imediatamente. Que nós possamos colocar em prática o aborrecer, o abandonar, o deixar o velho caminho e apegar-nos ao novo caminho, que é de seguir Jesus Cristo, baseado no ensino da tua palavra, que é amplo, que é magnífico, que é esclarecedor, no qual nós podemos confiar, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e sempre foi e sempre o será. Ajude-nos, pois, ó Deus, a entender as tuas verdades expressas na tua palavra. Abençoa o teu povo, abençoa aqueles que nos ouvem nesse momento, abençoa aqueles que acompanham essa programação, que possam, ó Deus, sentir-se unidos conosco no Santo Espírito que vem de ti. Ó Pai, abençoa esse país, abençoa os governantes, do menor ao maior, em todas as áreas onde há responsabilidade de governo, onde há liderança. Ó Deus, que os líderes sejam abençoados, porque eles estão ali, têm que saber, precisam saber que estão ali porque tu permitiste que estivessem. E onde prestar contas a ti, ó Pai. Que eles tenham essa consciência, que eles tenham essa compreensão e responsabilidade diante de ti. Abençoa, Deus, o mundo inteiro, onde quer que haja um filho teu, e te segue, que segue os teus princípios, que aborrece o mal e se apega ao bem, ó Deus, conforte o seu coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. E uma nova história eu vou viver para a sua glória. Eu quero ser uma igreja transformada, ser uma igreja restaurada, cheia de um poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma igreja que adora
esquecer.